Dando sequência aqui ao Linha de Frente, uma coalização de 22 estados acionou a justiça para bloquear a ordem executiva do presidente Donald Trump, que busca acabar com o direito à cidadania de filhos de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Está conosco o Luca Bassani para trazer e fazer todas as atualizações. Eu não sei nem se a Constituição americana permite isso. Seja bem-vindo, Luca. Essa é exatamente a dúvida de vários juristas e o porquê muitos estados acionaram a justiça americana. Boa tarde a você, Marcelo Matos, a nossa qualificada audiência e todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Vários estados que são governados por democratas e também algumas outras cidades também com prefeitos democratas acionaram a justiça para ir contra o decreto de Donald Trump, que quer retirar a cidadania de filhos nascidos nos Estados Unidos, mas que são de pais ilegais no país, imigrantes que chegaram pela via ilegal e não têm um status de refugiado ou qualquer outro status perante o governo americano, e também pessoas com visto temporário, alguns estudantes, outros que estão lá como turistas, que não têm a residência propriamente dita. O fato é que a 14ª emenda à Constituição americana, ela determina que todo aquele que nasce em solo americano, americano é. A premissa básica utilizada por muitos países das Américas, seja a América do Sul, a América do Norte, o ius solis, né, o direito à cidadania concedido a partir do nascimento, ligado ao solo, ligado ao território propriamente dito, algo que temos também no Brasil, ao contrário de muitas nações aqui na Europa, por exemplo, que seguem o preceito do ius sanguinis, né, através do sangue, da ascendência de determinado pai ou mãe, ou os dois, para conseguir a cidadania. Muitos argumentam que isso vai contra a Constituição e não poderia ser colocado em vigor, mas o presidente, através dos seus vários decretos, as suas emendas executivas feitas já no primeiro dia de governo, determinou que vários agentes que fazem o registro de novos bebês paralisem esse processo para aqueles que são filhos de imigrantes ilegais. E aí a gente volta à velha questão trazida por muitos republicanos durante as eleições, que tem a ver com a imigração ilegal nos Estados Unidos, que chegou a níveis alarmantes durante o último ano. Alguns calculam cerca de 240, 250 mil pessoas entrando ilegalmente pela fronteira do México com os Estados Unidos, um contingente, alguns calculam entre 12 e 14 milhões de pessoas ilegalmente nos Estados Unidos, e que, segundo Trump, estariam utilizando os recursos nacionais dos Estados Unidos, estariam causando crimes, deixando as cidades com preços mais altos por conta das questões de moradia, além de várias outras questões relacionadas à cultura americana que estaria sendo perdida. Esse é um debate antigo e que agora começa a ganhar mais corpo, já que o próprio governo norte-americano ordenou que milhares de soldados se redirecionem à fronteira sul com o México para impedir a entrada de novos imigrantes ilegais através da vasta fronteira dos Estados Unidos com o México, aí passando pelos estados do Texas, do Novo México, do Arizona, e que tem recebido essa grande quantidade de imigrantes durante o último ano. Para terminar, o próprio secretário de Estado norte-americano, recém-empossado também, Marco Rubio, que é filho de cubanos e que nasceu no estado da Flórida, deixou bastante claro que a política migratória, de forma consequente, será uma das prioridades de Donald Trump à frente da Casa Branca, e já mandou um recado bastante claro a todos os países da América Latina, que em sua maioria tem esse número de imigrantes ilegais, né? Há muitos asiáticos, muitos africanos também, mas o maior contingente são de mexicanos, guatemaltecos, salvadorenhos, brasileiros, haitianos, entre tantas outras nacionalidades, para que não façam o caminho até os Estados Unidos, porque serão barrados. Esse assunto será um novo momento de muita tensão entre o judiciário e também o executivo, principalmente considerando as diferentes legislações de cada estado, que tem uma visão, uma interpretação diferente daquela dita por Donald Trump, mas sabemos que uma ordem executiva é uma ordem executiva, e aí serão muitos e muitos meses até que isso seja solucionado, mas as 48 horas primeiras do governo Trump já começam bastante polêmicas.
Daqui a pouco você volta conosco, o Luca Bassani, aqui no Linha de Frente. Eu quero ouvir o José Milagre. Antes mesmo de tomar posse, né, teve a questão do Panamá, Canadá, Groenlândia, a questão dos imigrantes. Parecia que ele não tinha descido do palanque. Agora desceu, assinou uma série de decretos. Milagre, ele está cumprindo aquilo que ele prometeu. Agora, de repente, se a justiça disser não, então a minha parte eu fiz, eu assinei. Agora, se a justiça não deixou, o problema não é meu. É mais ou menos nisso. Ele tem aí uma legitimidade jurídica para fazer isso em relação aí, aos imigrantes? Veja, Marcelo e espectadores aqui do Linha de Frente, o presidente dos Estados Unidos tem autonomia para definir a política de imigração, ponto. E as executive orders são essas ordens que foram emitidas a partir da posse e que alteraram significativa a política de imigração, alteraram também questões envolvendo redes sociais, questões envolvendo home office de funcionários públicos, mas falando especificamente desse tema, é importante esclarecer. Então, nós temos duas noções aqui, dois critérios para a cidadania. O jus sanguinis, aplicado normalmente na Europa, ligado a quem tem sangue daquele país, independentemente de ter nascido no país, e o jus soli, normalmente em países de imigração, como Estados Unidos e até o Brasil. O que esses 22 estados, aliás, faz um parênteses, estados na sua maioria democratas, fecha parênteses, estão entrando na Justiça Federal, é justamente dizendo que a autonomia do presidente para definir a política de imigração não se estende à remoção de cidadania e que ocorre uma afronta à Constituição de 1866, especificamente na sua emenda 14, que define o jus soli. Não é bem assim. A Constituição e a emenda diz que são cidadãos americanos os natos, os naturalizados, mas que se sujeitam à jurisdição americana. E é nesse viés, certamente, que toda a assessoria de Trump irá se defender na Justiça Federal no sentido de manter essas ordens. Deixe claro aqui que em nenhum momento ele está taxando imigrantes de ilegais ou de criminosos. O que o Trump está colocando nesse contexto é, para ser cidadão americano, esse filho, essa criança, tem que ter pelo menos um pai que é cidadão ou que está em dia ou que está de forma legal nos Estados Unidos. É isso que os estados, ao que parece, não querem compreender. Não vejo a menor possibilidade da justiça reverter essa executive ordem, essa ordem que determina mais critérios, porque, como disse, é a autonomia da presidência dos Estados Unidos. Diogo da Luz, essa questão da imigração me parece aí que vai ser uma questão clara e evidente na atuação do Trump, né? Nós tivemos aí no próprio governo Biden o estado do Texas, né, que colocou lá aquelas fronteiras, as correntes lá, as cercas para impedir que as pessoas passassem. E isso ele vai fazer. Claro que também ele não vai lotar os aviões, milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, porque também toda a legislação imigratória também existe e não vai ser assim algo sumário, né, Diogo? Sem dúvida, Marcelo. O Trump tem muito claro na cabeça dele que precisa fazer populismo para se manter em evidência. Muitos discordam, mas é assim que ele pensa, é assim que ele sempre agiu e vai continuar agindo dessa maneira. Então eles têm esse discurso muito forte contra imigrantes. Essa medida que ele tomou agora de impedir a cidadania dos que nasçam lá, na minha opinião, não vai prevalecer na justiça, ao contrário, vai cair na justiça, mas ele com isso reforça aquela ideia, como você disse, de que não venham para os Estados Unidos. Fiquem nos seus países porque aqui não serão bem-vindos. É principalmente essa vantagem. Não só vai ser muito caro deportar todas as pessoas, vai deportar alguns, como todos os governos têm feito todos os anos, em torno de 1.400 por ano. O governo Biden, todos os anos, deportou esse número de pessoas, mais ou menos, inclusive brasileiros. Não, ou melhor, 1.400 apenas no Brasil, né? Apenas brasileiros. 1.200 a 1.400. Então vão continuar com essa política, mas não de milhões, que senão eles vão ficar sem mão de obra. Mas ele vai passar todas as mensagens que puder para dizer, não venham, que serão mal-vindos aqui. O Rodolfo Marins, a gente sabe que, inclusive, isso acaba preocupando brasileiros que estão estudando lá, o que pode acontecer. Claro, quem está irregular, então, nem se fala, né? Quer dizer, fica com toda essa situação, que já entrou de uma maneira ilegal e está passível de ser a lei prevalecer, evidentemente. Mas como que você avalia também toda essa discussão e o discurso e a prática do Trump? Olha, eu vou muito no raciocínio do meu amigo Milagre aqui, que deu uma aula sobre a perspectiva jurídica e ainda deu uma pincelada ali nos direitos humanos que devem ser respeitados sobre a questão migratória nos Estados Unidos. É muito fácil a gente tentar entender algumas coisas aqui, tá? Então vamos lá, eu fiz algumas anotações que eu quero que você em casa, antes de tomar qualquer decisão e pensamento sobre o Donald Trump e sobre essas notícias que ocorrem aqui no Brasil, prestasse bem atenção, tá? O que vai determinar
se essa criança vai poder ter o passaporte, vai poder ter a cidadania ou não. São alguns tópicos aqui. O primeiro, o tempo de residência dos pais no país. Então, são pessoas que estão ali há mais de 5 anos, já conseguiram o green card, já conseguiram trabalho, estão estabelecidos financeiramente, têm um porto seguro para gerar essa criança. Se tiver tudo ok nesse sentido, não vai sofrer retalha nenhuma. Outro ponto, o status de visto de resistência do país. Como é que funciona? A questão migratória ela é muito contundente. A pessoa entra ali com um visto de estudante, fica 3 meses, se aventura trabalhando, coisa que não pode, já vai para lá sabendo que não pode trabalhar com o visto de estudante, mas pensando ali, né, na liberdade, como os Estados Unidos bem fala sobre isso, né, cara? A liberdade de trabalho, é o país de primeiro mundo, a pessoa acaba se vangloriando e acaba ficando nos Estados Unidos de uma forma ilegal. O que corrompe o sistema dos Estados Unidos, porque é muito difícil você estar ilegal lá e conseguir ficar com os documentos legais. Terceiro ponto, se um dos pais for cidadão americano ou residente permanente. Se esses 3 tópicos apenas que eu coloquei forem cumpridos, tudo que o Donald Trump está falando aqui vai fazer sentido. Ele está brigando muito com pessoas que vão para lá se aventurar nos Estados Unidos ou vão para passear e acabam arrumando um trabalho com um tio, com uma tia, o que é muito comum. Vai para passear, acaba morando lá de forma ilegal. Conhece uma outra menina por lá, normalmente uma brasileira, se apaixonam, tem filho e esse filho nasce com ali uma certidão americana. Ele quer combater isso, porque ele quer fechar de fato essa ilegalidade que ocorre por lá. Mas ainda nós vamos ver um Donald Trump muito diferente do Donald Trump 1, que teve lá o seu primeiro mandato, até porque ele não está preocupado, porque ele não pode ser reeleito. Ele não pode ser reeleito. Então nós vamos ver o Donald Trump pisando no freio em algumas questões. Ele está acelerando agora, colocando os decretos, porque foi de fato ali a campanha dele, né? Muitas pessoas votaram nele esperando que de fato ele fizesse isso. Mas esses decretos com certeza vai cair por terra, porque tem estados que já estão aderindo e outros que já estão torcendo o nariz para o Donald Trump nesse sentido. Emerson Tawil, a gente sabe que o país, os Estados Unidos precisam dessas pessoas também no seu dia a dia, né? A gente sabe que esses empregos aí de baixa qualificação, em geral, os americanos, eles não querem fazer, algo que acontece também na Europa, né? Então, também retirar toda essa força de trabalho vai trazer uma consequência muito grande para o próprio país. Sem dúvida. Donald Trump já chega impondo as suas regras. É muito mais a parte política e o compromisso que ele fez durante as campanhas de dizer, eu tenho autoridade, logo eu me imponho. Isso é justamente para rebater o posicionamento que Joe Biden teve ao longo do seu mandato. É óbvio que aqui o Zé dos Milagres já dissecou todo o assunto. Por qual razão? Porque basta o imigrante estar de forma ilegal, ele não estará amparado pela Constituição e pelas regras americanas. É simples. Agora, se ele entrou de alguma maneira de forma lícita, está lá de forma pacífica, ele será contemplado com todos os direitos que todos os imigrantes têm. É simples, é curto e grosso, não tem como devagar. E, mais uma vez, a oposição já faz o sinal de largada, dizendo que não largará Donald Trump assim muito à vontade. Então, será uma enxurrada de ações, de questionamentos, de brigas, mas Donald Trump já chega impondo por qual razão ele retornou ao seu segundo mandato, uma das maiores potências mundiais.